A taxa de positividade nos exames de Covid-19 em Minas mais que dobrou em menos de um mês, segundo a Fundação Ezequiel Dias. Em agosto, o percentual de resultados positivos passou de 4% para 9%. 40% das amostras analisadas são de Belo Horizonte e municípios vizinhos. O infectologista Leandro Cury esclarece como fica esse quadro diante das novas variantes do vírus que têm surgido. Boa tarde, Leandro. Primeiramente, esse aumento aí de 125% nos diagnósticos de Covid é preocupante? Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar de novo com vocês. É preocupante, mas é esperado. O que significa isso? As variantes que vão acontecendo do Covid, a partir ou a subvariante, melhor falando, né, a subvariante da Ômicron, elas vão mudando e, consequentemente, uma ou outra vai gerando mais infectividade, mais transmissão. Algumas surgem mais fracas e algumas mais fortes. Essas que surgiram atuais, né, têm uma maior chance de disseminação, de espalhamento do vírus por aí mesmo. Então, quando elas surgiram já em outros países, né, principalmente a variante E, entre outras atuais, a gente esperava que chegaria aqui rapidamente, e foi o que aconteceu, justificando o aumento de número de casos positivos. E com relação a essa variante Aedes, o que já se sabe sobre ela? Ela contagia mais? Ela é mais forte com relação aos sintomas? Em relação aos sintomas, não. E uma coisa muito bacana da gente falar é que a vacina consegue segurar bem os sintomas. Então, aquela mortalidade absurda que a gente tinha em 2020, em 2021, né, aquela necessidade de hospitalização, aquilo a gente não vê com uma frequência grande, não, porque as vacinas conseguiram fazer o efeito dela, que é diminuir hospitalização e diminuir mortalidade. Agora, a transmissão acontece e ela vai continuar acontecendo à medida que vão surgindo, igual eu falei, novas variantes, e essas variantes vão acabar infectando a gente por causa de escape imune, né? Que é, ou seja, tem a proteção da vacina, mas o vírus consegue furar um pouquinho essa barreira e transmitir. Mas isso não significa piora do quadro clínico, não. Então, continua aqueles sintomas que a gente tem visto desde que a Omicron surgiu. O nariz escorrendo, eventualmente um incômodo na garganta, um mal-estar mais passageiro, mas, novamente, sem aquele quadro assustador que a gente via antigamente. Então, e há risco de que a gente volte a ter um quadro de maior letalidade da Covid com novas variantes? Sempre há. A chance é menor agora, porque a gente tem desenvolvido vacinas que conseguiram parar esse efeito principal. Né? Então, a vacina avisa para o nosso corpo que o vírus vem, e quando o vírus entra, ele está muito mais preparado. Então, a chance é menor. Mas como o vírus ele é em mutação constante, o vírus ele gosta de mudar, de mutar por natureza. Né? A gente vem vendo isso desde o início do Covid lá em 2019, 2020. Mas com as vacinas a chance é muito menor que isso aconteça. Agora, à medida que o vírus continua circulando no mundo, né, gente, o vírus continua aí. Tá? A pandemia ela existe ainda. É claro que uma hora vai surgir um vírus que é mais forte, o que não significa necessariamente que vai aumentar a mortalidade ou morbidade por causa disso. E as vacinas estão disponíveis nos postos, você disse aí que elas têm contribuído até mesmo com essa variante Aedes, mas ao longo do tempo é necessária a atualização dessa vacina com novas cepas, com novas variantes, para que a população fique de fato segura? Perfeito, exatamente isso. Então a gente teve agora em 2023, a gente teve a atualização com a bivalente, ou seja, a gente usou o vírus original de Wuhan lá de 2019 e a variante Ômicron e colocou na mesma vacina. Então, eventualmente, nós vamos precisar atualizar nossas vacinas, sim. Nós vamos comparar mais ou menos aí com a influenza, né, que a gente todo ano tem que atualizar, porque os vírus são diferentes. E isso provavelmente pode ser que aconteça para a Covid, o que é ótimo, porque a gente vai estar sempre atualizando o nosso sistema imune, nossa proteção contra o Covid, que causou tantos danos aí no passado. E aí, quando a gente fala em Covid, então a vacina ainda segue sendo a melhor forma de prevenir.
quando a gente fala em Covid, a vacina tem ainda a máscara, mas ela já não precisa ser tão bem utilizada igual antigamente, porque a gente mesmo infectando, a gente terá formas subclínicas, né? Aquelas formas mais suaves. Mas tem aí a máscara, tem o distanciamento, mas seguramente o que nos fez voltar à normalidade, por assim dizer, essa nova normalidade, foram as vacinas. Então, reforço e endosso que o valor da vacina para o que a gente tem em relação ao Covid-19. Tá certo, Leandro. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima tarde para você. Obrigado novamente por participar. Estou às ordens sempre. Um ótimo trabalho para vocês.